Beatriz, a sua primeira professora, né? Foi uma baronesa. Quem foi a Valentina? Como eram as suas aulas? Que hotel era esse? Essa sala ainda existe? Esse hotel ainda existe? Como foi toda essa nobreza envolvida no seu início com a dança? Eu tinha 4 anos de idade quando meus pais me levaram pela primeira vez para ver um espetáculo de dança das alunas, dos alunos, da professora Valentina von Rogochin, e eu me cantei e pedi para ser aluna dela. Na semana seguinte eu estava lá no Grande Hotel Blumenau. Valentina, que nós chamávamos de Madame Rogochin, ela se formou em dança na Hungria pelo método Vaganova. Ela abriu no hotel mesmo, num grande salão de festas, uma escola de balé. As aulas dela e as coreografias, as apresentações que ela fazia, sempre tinham um tom muito forte de dança caráter, das danças húngaras, polonesas e russas que aparecem nos balés de repertório, né? Uma coisa muito interessante que a gente se deu conta depois é que ela dava aula assim em 2 tardes ou 3, né? Não tinha nenhuma pretensão de corpo de baile nem coisa assim. E ela dava aula para crianças de 4, 5, 6 anos, junto com as moças de 14, 15, 16. Isso é uma coisa que mais tarde a gente achou impossível, né? Mas era possível naquele momento porque ela tinha essa capacidade de pegar o mesmo movimento e dentro da mesma música que ela colocava depois ali na vitrola, ela ensinava esse movimento bem facilitado, simplificado para as crianças pequenas e ele mais complexo, com mais técnica e mais velocidade, mais exigência para as maiores. Outra coisa interessante que eu lembro é que a gente nunca viu a professora Madame Rogochin de colã ou de meia ou de sapatilha. Ela dava aula de tailleur, né, saia, blusa, saia abaixo do joelho, meia fina, sapatinho alto, um escarpanzinho de salto, muito bonitos os movimentos dela, né, de mão, de braço, de perna, ela mostrava as pernas esticadas, num dégagé, andeor e tudo, mas sempre com uma roupa social. Ainda no final da década de 60, você aí ingressou na Escola do Balé de Teatro Carlos Gomes e foi aluna da Mara Probst-Schlegel. A professora Mara veio de São Paulo, então, com um novo ar, sabe? Ela era muito criativa, muito arrojada e muito ousada. Ela não fazia mais, então, só coreografias de borboletas, fadas e sílfides, né? Ela também colocou no palco a figura do índio, do negro, temas assim que o público de Blumenau não estava acostumado a ver, e foi uma coisa muito interessante isso. Outra coisa que nos chamou para o teatro foi que a gente sabia que então nós dançaríamos ao som da orquestra, né? Nas apresentações da professora Rogochin, a gente sempre dançava ao som de música lá do disco de vinil, né? 78 rotações, provavelmente. E com a professora Mara, nós passaríamos a dançar com a orquestra, sempre as apresentações eram com música ao vivo, a orquestra no fosso, isso dá todo um ar de solenidade à apresentação. Todas essas coisas nos encantaram muito. E a partir de 72, você foi aluna, então, da artista inglesa Pauline Stringer, conhecida como Miss Pauline, né? Em 71, o então diretor do Teatro Carlos Gomes, o senhor Dieter Hering, que viajava muito para a Europa e também para o Rio e São Paulo, percebeu que no Rio, São Paulo e em Salvador houve um movimento para trazer de Londres a Royal Academy of Dance. Isso foi encabeçado pela Dalal Ashkar. E então ele falou assim: opa, Blumenau vai entrar junto nessa vibe, né? Ela, então, vai também dar aula no Grande Hotel Blumenau, que havia sido a escola da Valentina Rogochin, que então não está mais nesse momento, e também no Clube Ipiranga. E depois disso ela chegou a morar em Florianópolis, ela deu aula em Florianópolis. E ela fazia críticas, mas eu achei interessante as críticas dela, porque ela achava que era preciso dar mais apoio para a dança, valorizar mais os artistas locais, ela Sim, tinha uma sem visão dúvida. crítica. E ela falou também na matéria sobre que havia um certo preconceito no jazz. Ela comenta assim, que não era bem aceito. Tu lembra disso? Porque lembro, porque antes da Paulina Stringer a gente não tinha tido, nem visto, nem feito, nem ensaiado, nem aprendido jazz no teatro. E ela trouxe jazz, como trouxe também uma noção de um pouquinho de dança moderna, balé moderno, um pouquinho de soft shuffle, e ela fez um jazz. E os jazz que ela fazia, então, eram com roupas já com barriga de fora, a blusa muito degotada e a calça lá embaixo na cintura, então eram coisas um pouco
incomuns para a época, né? E algumas pessoas da sociedade estranharam aquilo, mas não foi uma coisa muito séria. Depois Blumenau logo aceitou o jazz. Ela tinha sido bailarina do Sadler's Wells em Londres e veio com uma bagagem muito grande, formada depois na Royal Academy of Dance como professora licenciada. E ela tinha viajado pela Europa com o Sadler's Wells, que é uma companhia importante e conhecido, né, várias cidades e teatros da Europa. Então ela tinha uma vivência muito grande de tudo. Ela nos ensinou maquiagem, iluminação, como montar um palco, como usar os objetos cênicos no palco, né? A ordem das coisas. Ela introduziu anatomia para bailarinos, história da dança, história do traje humano, desenho de figurinos, anotação coreográfica. Nós não tínhamos nunca ouvido falar de anotação, de Laban Notation ou Benesch Notation, né, que é partitura de dança mesmo. Como não existe a partitura da música, partitura de dança, nós passamos a conhecer tudo isso com a Pauline. Ela trouxe a Europa para dentro do Teatro Carlos Gomes e para Blumenau. Vamos para o final da década de 70 agora e fale um pouco da sua experiência junto ao Corpo de Dança Maria de Caro, uma companhia na qual você foi cofundadora junto com a Úrsula Aloma Ionen. Nós fizemos o Maria de Caro com uma proposta diferente do que tinha acontecido em Blumenau até então. Levar dança para os bairros, levar dança para outras cidades, para vilarejos, para lugares que nunca tinham visto balé, nem jazz, o pouco de jazz que a gente sabia, né? E nós alugávamos uma Kombi, colocávamos na Kombi 8, 10 bailarinos, os holofotes que a gente mesmo tinha comprado, os cenários que a gente mesmo tinha feito, o som, que era provavelmente o som particular de uma de nós, e os nossos namorados na época eram os técnicos de som e luz, e fizemos um balé mambembe pelo estado de Santa Catarina, em várias cidades pequenas, e em Blumenau também. E nós fizemos lá no Maria de Caro o primeiro grande balé de repertório completo, que foi o Amor por Três Laranjas. Então, Letícia, eu vou te pedir para iniciar comentando dessa tua formação inicial, que foi em 87, na Escola de Dança Albertina Ganzo. E minha primeira oportunidade já foi direto na Escola Albertina Ganzo. Eu me lembro de entrar e já ver a Poti e vê-la feliz em receber uma nova aluna. Eu estava completamente vestida de jazz, estava com uma meia calça cor da pele, um colã azul cavado, com faixa na cabeça, rabo de cavalo, e entendi na hora que não era nada daquilo, e imediatamente minha mãe já comprou um uniforme, me vesti e atravessei esse período e fui logo para ser uma bailarina clássica. Minha primeira professora de balé foi a Ana Cristina Mangué, que dava aula lá na Albertina Ganzo, e com ela permaneci durante um bom tempo. E foi sempre uma lembrança muito boa, muito boa. Eu tive 2 períodos na Albertina Ganzo. Então, tem esse período inicial, em 87, que eu entro e participo dos espetáculos, 88, 89, e depois há uma ruptura. Engraçado como os depoimentos da Beatriz, em muitos se repetem um pouco a história da Albertina Ganzo, assim, e aí houve essa ruptura de alguns professores saírem de lá, aí foi criado o Balé de Esterro, né, e depois a ALE, Academia de Dança. Então é nesse momento que alguns alunos saem da Albertina Ganzo e acompanham a Ana Cristina Mangué, a Paula Boabaide e todo mundo que fazia parte, né, do núcleo profissional, assim, que a Albertina Ganzo nunca parou de existir, né? Mas os professores ficam meio assim, onde que a gente vai, para que caminho que a gente vai, e nesse período foi que eu fui para a Europa. Então, eu passo um tempo lá, aperfeiçoando, e quando eu volto, aí eu não tive dúvida de que não, agora eu vou para casa de volta. E aí eu lembro da Poti, de novo, a mesma cena, a gente se encontrando lá na sala de baixo da Rio Branco, e ela abre os braços e muito feliz diz, bom filho a casa torna, que felicidade de ter de volta, coisa e tal, isso, anos depois. A dona Albertina também tem uma história super interessante, ela vem, o pai dela era oficial do czar, né, do czar russo, do czar Nicolau, e eles vêm para Florianópolis, eles vêm primeiro para o Rio de Janeiro, né, e ela passa a ser aluna da Maria Oleneva, da escola, que haviam já ficado, depois dos balés russos de Diaghilev, muita gente ficou pelo Rio de Janeiro, muitos profissionais, e ela entra no corpo de baile do Municipal do Rio.
mas se casa, se apaixona, o marido também era militar, era marinheiro, e ele acaba vindo para Florianópolis, e ela vem junto, ela não tem dúvida, ela não chega nem a dançar, ela teve só a oportunidade, ela foi nomeada primeira bailarina solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e imediatamente ela recusa o convite e vem para Florianópolis. Então, eu vou situar aqui, porque essa escola funcionou em 2 períodos. O primeiro, pasmem, foi em 51, né? 51 até 62, e depois essa escola fecha durante 10 anos, e aí tem um novo período, que é de 72 a 2005. Em 2006, foi fundada a Associação Cultural Arte e Dança, no intuito de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, né, pelo corpo docente da Escola Albertina Ganso. É um momento em que a Dona Poti, enfraquecida pela morte da Dona Albertina, um pouco cansada, eu acredito, da dificuldade em se conseguir trabalhar com cultura, né, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Eu acredito que ela decide fechar e ela não tem vontade de dar continuidade. Então, nesse momento, a Bárbara Rei, a Ivana Bonomini e a Malu Rabelo, que já estavam participando da direção da escola e que já eram sócias, inclusive, da Albertina Ganso, e junto com alguns pais que ficaram impressionados de não, o trabalho não pode terminar, não pode acabar por aqui, coisa e tal. Então, a gente se junta e decide abrir a Associação Cultural Arte e Dança, para dar continuidade a esse trabalho, ao projeto de formação em dança, e vem daí a ideia toda da arte e dança. A gente continua com essa mesma ideia, a ideia inicial de dar continuidade para o trabalho era mais pensando nessa formação dos bailarinos mesmo, não simplesmente em dar aula e jogar conteúdo ou alguma coisa assim, né? É muito parecido nesse intuito, mas ao mesmo tempo a gente se expandiu um pouco. A gente não, eu acho que a Dona Poti e a Dona Albertina tinham uma coisa um pouco mais fechada, assim, era do jeito que era, e a gente abriu um pouco mais. A nossa equipe era muito diversificada, então tinha a Ivana, que trabalhava com improvisação, a Malu, que vinha com toda a bagagem, que trabalha muito tempo com o Cena 11, a Bárbara Rei, que tinha uma experiência grande com as montagens de balé de repertório, a Cristina Schmidt, que é fisioterapeuta. Então a gente foi unindo em diversas frentes, sabe? E eu acho que isso acabou diferenciando um pouco, assim, a gente abriu um pouco a visão, assim, do que é possível fazer com o que a gente quer oferecer. Então, teve a pandemia agora, 2020, e teve um outro fato que foi que vocês perderam o espaço físico. Então, o que aconteceu com a arte e dança? Como é que vocês estão lidando? Foram 2 situações inesperadas, repentinas, e como é que vocês estão? Porque ela não acabou, né? Vocês não acabaram, vocês estão ali, mas estão se reorganizando. A gente até aguentou, a gente durante o ano inteiro ficamos dando aulas online, tal, e pagando o aluguel, quando no final de 2020 a gente descobre que a casa havia sido vendida e que ia ser demolida. Então, daí é que foi um susto, e que a gente percebeu também, e claro que a ficha ainda vai caindo, vou te confessar isso, mas a gente percebeu que a arte dança ela era muito mais que um espaço físico, era uma ideia muito forte. Então, a gente decidiu fazer parcerias, por enquanto. A gente tem uma parceria com a Dance Ímpar, que é na Trindade. Então, as aulas da arte e dança acontecem lá dentro, e as aulas da arte e dança também acontecem no centro, no espaço, numa academia também antiga, também que já abrigou muitos dos nossos artistas catarinenses, que é a Corpos e Energia. Então, dessa forma, a gente consegue dar continuidade de imediato às aulas, né, para que os alunos não parem, e, ao mesmo tempo, a gente tem um tempo para elaborar qual é o próximo projeto, qual é o próximo passo e o que a gente pode fazer agora remotamente de produções e espetáculos. Sim, à luz dessas histórias e relatos, como é possível pensar a escola Bolshoi em Joinville? Eu acredito que a presença da escola do Teatro Bolshoi aqui em Santa Catarina é extremamente válida, né? É um processo também de formação em que os alunos são qualificados para estarem lá, mas o que eu acho de contra nisso tudo vem um pouco do que a Beatriz falou agora, que é em relação a essa aceitação, a ampliar mais a aceitação, porque no exame seletivo do Bolshoi
se você não tiver perna alta, se você não tiver andeor suficiente, você não passa, né? E quais são as escolas, então, do estado que podem aceitar essas pessoas que querem se formar ou que querem simplesmente dançar, porque também a gente forma não só artistas, né? A gente forma ótimos bailarinos que vão ser advogados, que vão ser engenheiros, que vão ser médicos. A formação ela é completa nesse sentido de que o balé traz muito, né? É muito rico em saber trabalhar em equipe, interdisciplina, em responsabilidades, em papéis, saber que aqui eu atuo, aqui eu não atuo. Então, eu acho super válido, eu acho incrível a estrutura que o Bolshoi tem e tudo mais que eles podem oferecer, mas fico sempre com receio de e quem não pode. Eu exatamente diria isso também. É admirável, é importante. Lançou Santa Catarina num patamar nacional importante nos palcos da dança, mas e as pessoas que são hiper talentosas, né? Os esbeltos de perna alta que giram 10 piruetas com facilidade também precisam ser atendidos. Então, ok, o Bolshoi faz isso. Mas a maioria dos meros mortais não tem essa condição. E por que eles não poderiam dançar? Eles ficam excluídos do mundo da dança, eles vão ser um público melhor, eles vão ser profissionais melhores, eles vão se relacionar, como a Letícia falou, socialmente, vão dividir espaços. O balé, ele é um complemento da educação, ele pode ser um complemento mesmo para quem não vai ser um bailarino profissional. Por isso que eu agarrei tanto na metodologia da Royal Academy, defendi durante anos a fio com garras e dentes, porque eu era muito criticada. Eu falei disso numa outra live outro dia. Porque lá no ProDança passa muita imperfeição, passa aquela perna que não é super andeor, passa aquele bracinho que hiperestende. Sim, mas eu não vou deixar essa pessoa não dançar. Essa pessoa vai ser uma pessoa melhor, porque ela passou por essa experiência, ficou 8, 10 anos na nossa escola. Essa pessoa teve uma instrução de história, de música, de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua alimentação. Aluno nenhum meu foi para as drogas ou caiu no mau caminho, digamos assim. Então, a gente faz esse papel social, né? O Bolshoi precisa existir para aquela categoria de bailarinos. E outras escolas com uma abertura de inclusão precisam atender todos os demais. Como é que você avalia a formação em dança em Santa Catarina em relação ao resto do país? Agora já são 2 cursos de graduação em dança, né? E lutando pelo terceiro, que já deveria ter sido implementado há bastante tempo aqui na cidade. Eu acho um pecado a capital não ter ainda um curso de graduação em dança, com tantos artistas que a gente tem por aqui, com tantas pessoas, com um país que produz tanto em dança, que fomenta tanto a dança. Acho uma pena a gente não ter ainda essa valorização e esse curso, né, que tende a trazer muita gente, a trazer muito mais e qualificar muito mais os artistas catarinenses. Né? Eu acho que a dança, como todas as outras expressões artísticas, são muito importantes para a formação cultural de um povo. Eu sempre digo isso, não dá para pensar um país desenvolvido, um estado economicamente desenvolvido, socialmente desenvolvido, se as pessoas individualmente não tiverem algum gosto pela arte, seja a literatura, a pintura, a música ou a dança. Quanto mais produção artística tiver, melhor. A gente não pode deixar de dizer a verdade. A dança precisa do palco, precisa do público, precisa de investimento, precisa de holofotes, precisa de espaço, precisa de universidades com graduação. Isso tudo ainda tem muito a desenvolver em Santa Catarina. Eu realmente me interesso por essas histórias. É importante a gente ter essa noção, né, do que passou, do que aconteceu, porque isso também faz parte da vida da dança, né? Essas pessoas todas, a gente está aqui porque também teve uma trajetória, muita gente batalhou em momentos que era muito difícil, né? Então, eu acho importante a gente olhar para a nossa cidade, para o nosso estado, né? Valorizar os artistas, valorizar os pesquisadores, valorizar, sabe, quem está aí trabalhando com dança, enfim. E eu adorei assim muito compartilhar com vocês essa paixão pela dança, né? São histórias lindas de vocês desde pequenas, né? Com essa paixão e que virou profissão e está aí, faz parte. Então, assim, eu realmente adorei, assim, espero que a gente possa promover outros encontros, né?